Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bem-vindos a Jerusalém Celestial, a cidade que tem fundamento. Vamos louvar? Somos felizes. Converse comigo isso aí, abençoado. Vivo feliz, hein? Somos felizes. Vivo feliz, sou um com Jesus e reconheço o sacrifício na cruz. Eu quero agora isso declarar. Nesta canção venha comigo louvar. Pagou o preço por mim lá na cruz. Ah, papai, te amo, Jesus. Confesse agora comigo e fale. Não é mais lamento, é baile. Graças aí, papai, que ele transformou nosso lamento em baile, a nossa tristeza em alegria, abençoado. Há um gozo, há um gozo. Diga comigo, sigo em frente na graça de Deus e desfrutando, somos filhos teus. Olha, limpa a consciência, sem o pecado, o salvo pra sempre, está consumado. Diga aí, pagou o preço por mim lá na cruz. Ah, papai, te amo, Jesus. Confesse agora comigo e fale. Não é mais lamento, é baile. Olha, o poder está na tua boca e no teu coração. Fale, confesse, abra a tua boca, pessoal. Que é dessa maneira. Eu vivo feliz, sou um com Jesus e reconheço o sacrifício na cruz. Eu quero agora isso declarar. Nesta canção venha comigo louvar. Pagou o preço por mim lá na cruz. Ah, papai, te amo, Jesus. Confesse agora comigo e fale. Não é mais lamento, é baile. Não há mais lamento, abençoado. Ainda que a tua carne esteja com volume alto, mas tu és mais que vencedor, que tudo está bem, porque seguimos em frente. Eu sigo em frente na graça de Deus e desfrutando, somos filhos teus. Limpa a consciência, sem pecado, eu salvo pra sempre, está consolado. Pagou o preço por mim lá na cruz. Ah, papai, te amo, Jesus. Confesse agora comigo e fale. Não é mais lamento, é baile. Pagou o preço. Pagou o preço por mim lá na cruz. Ah, papai, te amo, Jesus. Confesse agora comigo e fale. Não é mais lamento, é baile. Não é mais lamento, é baile. E não é mais lamento, é baile. Alô! Estamos a proclamar tu és nosso Pai de amor. Sim é? Congregados para o perfeito louvor da sua glória. Isso é assim. Estamos a proclamar
sentimento tão profundo me predestinou antes da fundação do mundo. Quero então mostrar, te apresentar perfeito, salvo, sempre salvo, na graça desse jeito. Estamos a proclamar, Tu és nosso Pai de amor. Estamos a dedicar nossa vida em Teu louvor. Se em meu dia a dia surge a tribulação, digo não recebo, essa é minha confissão. Se em meu caminhar uma leve e momentânea vem, vamos, Abba, Pai, e tudo está bem. Estamos a proclamar, Tu és nosso Pai de amor. Diga aí, abençoado. Estamos a dedicar nossa vida em Teu louvor. Cristo me amou, que sentimento tão profundo me predestinou antes da fundação do mundo. Quero então mostrar, te apresentar perfeito, salvo, sempre salvo, na graça desse jeito. Graças a papai. Estamos a proclamar, Senhor, Tu és nosso Pai de amor. Estamos a dedicar nossa vida em Teu louvor. Se em meu dia a dia surge a tribulação, digo não recebo, essa é minha confissão. Se em meu caminhar uma leve e momentânea vem, como a papai, diga assim, e tudo está bem. Estamos a proclamar, Tu és nosso Pai de amor. Isso é assim. Estamos a dedicar nossa vida em Teu louvor. Estamos a proclamar, Tu és nosso Pai de amor. Estamos a dedicar nossa vida em Teu louvor. Abba, Pai, toda honra e toda glória a Cristo Jesus. Isso é assim, graças a Deus, papai, pelo Teu evangelho. Epa! Isso é assim. Exaltado seja o nome de Cristo Jesus. Exaltado seja o nome de Cristo Jesus. Ele nos transportou das trevas para a sua luz, nos livrou do império da morte através de sua cruz. Toda honra e toda glória a Cristo Jesus. Isso é assim. E toda honra e toda glória a Cristo Jesus. Os teu anjo para nos guardar, já estamos em tua luz. Os faz perfeito, completos, nele somos um. Exaltado seja o nome De
seja o nome de Cristo Jesus. Exaltado seja o nome de Cristo Jesus. Exaltado seja o nome de Cristo Jesus. Exaltado seja o nome de Cristo Jesus. Ah, papai! Senhor, hoje eu caminho segundo o Espírito. Não ando segundo a minha natureza carnal. Vivo por fé e não pelo que eu vejo. Tenho anjos que me guiam nesta senda maravilhosa da vida. Graças por tudo, Senhor. Nada seríamos sem teu amor, sem tua vida em nossas vidas. Cada dia desfrutamos de teu cuidado e de glória em glória seguimos firmes e ancorados, crescendo e crescendo até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Graças, Pai. Para sempre, muitas graças. Te amamos, Senhor. Olá, seja bem-vindo ao podcast Graça e Apostolado. Eu me chamo Carla Gonçalves, estou aqui com o colaborador Lima Santos. O tema de hoje será Edificados para sempre? Bom, a palavra edificação, ela tem um significado de crescimento, certo? E eu queria saber se essa palavra, a edificação, ela vem somente do lado religioso ou se ela tem significados à parte? Não, a edificação real é para aqueles que estão na informação correta. Porque muita gente pensa que está edificado e não está. É como se formasse um prédio, um edifício, com material falsificado. Então você olha, parece que o prédio está edificado realmente, mas tem somente a aparência que está edificado. Porque hoje, no novo pacto que nós estamos, a edificação só acontece para aqueles que estão alicerçados em Jesus Cristo, o ressuscitado, e não Jesus de Nazaré. Aqueles que dizem estar edificados com os ensinos de Jesus de Nazaré estão em uma edificação falsa. Riqueza versus prosperidade. Na carta que escreveu a seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo recomendou o seguinte:
1 Timóteo 6,17. Manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para que desfrutemos delas. A riqueza é algo que você tem, ganhou, conquistou ou herdou. A riqueza por si só não é geradora. Você pode ser rico sem ser próspero, pois o que tem riqueza, sem ser próspero, somente retém para si. A prosperidade é algo que você gera. Sendo rico e utilizando a riqueza para gerar mais riqueza, aí sim você se torna próspero. Ser rico é como ter um lago de água parada. Cedo ou tarde, o lago morre. Um exemplo real é o Mar Morto. Não existe prazer nem vida em água parada. Existem doenças e parasitas. Ser próspero é como ter um lago com uma cachoeira abundante e um rio, onde existem peixes, onde se pode pescar, além de usufruir da fluidez do rio, da força da cachoeira e da calmaria do lago. E ainda poder compartilhar tudo isso com outras pessoas. Pessoas bem-sucedidas conhecem esta fórmula. Portanto, não desejam ser ricas, mas sim prósperas. O Deus vivo, cujo Espírito vive em nós, seus filhos, nos dá tudo o que necessitamos em abundância. A prosperidade total que engloba bem-estar, saúde, vitalidade, energia, bom ânimo e muito mais. Bem viver, independência financeira, qualidade de vida, desenvolvimento e realização pessoal e profissional. E bem querer, família harmoniosa, amigos verdadeiros e influência positiva na sociedade. Lembre-se da parábola de Jesus quando disse: o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra, e dá fruto com perseverança a seu devido tempo. Prosperidade é um processo, um caminho, uma jornada que envolve semear e colher em todo o tempo. Semeemos com a visão de prosperidade. Antes que o mundo fosse criado, antes que tudo viesse a existir, Ele já estava lá, o Verbo Jesus Cristo, com seu propósito eterno de vir participar de carne e sangue. O Verbo se fez carne por amor a seus filhos, escolhidos nele antes da fundação. Seu sangue foi derramado como sacrifício vivo sem pecado, para tirar os pecados de muitos. Com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra, no infinito, e nos fizestes templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá outro Deus
Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Muitos deixaram de seguir ao Deus Criador para seguir a criatura. Todo aquele que confessar com sua boca diante dos homens e dos anjos que Cristo ressuscitou dos mortos e é Senhor sobre tudo, Ele o confessará diante do Pai, um nome sobre todo nome. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra e no infinito, e nos fizestes templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra e no infinito, e nos fizestes templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Olá, abençoado, olá, abençoada, com todas as bênçãos. É um prazer, uma honra, mais uma vez para mim, poder compartilhar com você esta parcela importante do Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo ressuscitado, que está fundamentado entre Romanos e Hebreus, que são as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo. E hoje eu estou trazendo aqui um tema para você bem especial. Ele tem por título o seguinte, é uma pergunta: sentir-se bem ou morrer para viver? Onde é que a gente quer chegar? No seguinte: hoje existe uma linguagem muito comum e existe uma mentalidade muito comum também, que é a mentalidade do homem pelo homem. Se ame, se aceite, se entenda, mas não de uma forma espiritual, e sim de uma forma filosofal, psicológica. Isso não é totalmente errado. A psicologia tem seu valor. Ela ajuda pessoas a lidarem com as dores reais delas, com traumas, com emoções e etc. Mas existe um ponto onde isso começa a conflitar com o Evangelho. E aí é que está a questão. Sem perceber, alguma coisa mudou quando essas coisas começam a ir para esse lado. O centro saiu de Cristo e foi para o homem. Quando isso acontece, o Evangelho começa a ser distorcido. O Evangelho passa a deixar de ser sobre redenção e passa a ser sobre bem-estar. Isso parece sutil, né? Mas muda tudo. E nós vamos exatamente agora para um ponto importante aqui. O problema do Evangelho centrado no homem. Esse é o ponto 2, porque o primeiro foi o que nós introduzimos esse tema. Hoje, muita gente vem para a fé buscando o quê? Por exemplo, se sentir melhor. Por que as pessoas procuram, por exemplo, uma igreja? Seja ela qual for.
ou uma filosofia, ou até mesmo uma seita. Para que a pessoa busca isso? Porque ela quer se sentir melhor. Se ela quer se sentir melhor, ela está vivendo um conflito. Normalmente todo mundo vive conflitos, né? Outra coisa que a pessoa busca é ter paz. Que paz? Qualquer coisa. É como um analgésico. Eu estou sofrendo aqui, eu preciso de passar minha dor de cabeça. É uma paz que não é uma paz duradoura. Não é? Ela não sabe que ela está buscando uma paz que não é duradoura. Mas dependendo da origem de onde ela está buscando a paz, sim. Resolver conflitos internos é outra coisa que as pessoas querem muito. Resolver conflitos internos, e também esse interno envolve o seu laço familiar mais próximo. Melhorar a autoestima. Verdade ou não? As pessoas querem mostrar, especialmente nas redes sociais hoje em dia, que elas estão bem, as fotos lindas, em lugares lindos, sorrindo, muitas vezes um sorriso que não é verdadeiro, mas ela quer mostrar. Mas eu vou ser direto com você. O Evangelho nunca foi sobre se sentir melhor. Foi sobre você morrer para viver algo novo. E eu não estou dizendo que você não deve querer se sentir melhor. Mas o Evangelho não é isso. E a maior prova é o que Jesus disse. Mas antes de dizer o que Jesus disse, eu vou dizer o que Jesus nunca disse. Jesus nunca disse: quem quiser me seguir, venha e se encontre. Jesus nunca disse isso. O que ele disse foi: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso significa o que Paulo disse em Gálatas 2:20: estar crucificado com Cristo. A cruz não é um símbolo de conforto. Mas então para que eu vou buscar o Evangelho? O Evangelho te traz algo e te oferece algo muito mais importante, muito mais profundo e muito mais duradouro do que o que você talvez esteja buscando na psicologia, para se entender melhor, para se sentir melhor, para aumentar a sua autoestima. Isso tudo o Evangelho te dá, mas não da maneira que o homem, estudando o próprio homem, pode te apresentar, tá? A cruz não é um símbolo de conforto, a cruz é um símbolo de morte. Não está falando de morte física. Está falando de morte para as coisas do eu, para as coisas interiores. Isso parece terrível, né? Falar uma coisa dessa. Mas veja esta base bíblica que nós vamos agora para o ponto 3 para mostrar para você. 2 aos Coríntios 4:10. Paulo escreve algo muito profundo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossos corpos. É aí que está, não é? O que se chama de pulo do gato, o que todo mundo busca. É aí que está a diferença entre a vida espiritual, entre a espiritualidade verdadeira e a busca de satisfação interior através dos argumentos humanos. Veja o padrão que está aqui diante de você. Primeira coisa que está escrito aqui é morte, né? O texto disse claramente ali, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Então, primeira coisa é a morte. Depois da morte vem a vida. A lógica do reino é invertida à lógica da carne humana, dos pensamentos humanos. O mundo diz: preserve-se, não é verdade? Deus diz: entregue-se. Olha que tremendo, né? O mundo diz: proteja sua identidade carnal, né? As pessoas estão sempre se protegendo de tudo que é necessário. Nada contra, mas Deus diz o quê? Morra para a sua identidade carnal. Paulo não está tentando melhorar quem ele era. Paulo nunca disse: você tem que melhorar quem você é. Não dá, não é possível.
porque a carne não muda, a carne não melhora. A mente carnal, a mente humana, a natureza carnal, ela não melhora. Ela só pode ser crucificada, ela só pode ser anulada. Paulo está vivendo como alguém que já morreu, enquanto a grande maioria das pessoas segue no fluxo, tentando viver pensando em si próprio. E é aí que está o problema, as pessoas estão sempre pensando em si mesmas. Como é que eu saio disso? Sem Deus na história, sem Deus na parada. Como é que eu resolvo isso? Em Gálatas 2:20, que nós já lemos algumas vezes e vamos ler novamente, Paulo diz: com Cristo estou juntamente crucificado. Veja, você não vai morrer na cruz porque ele já morreu. Então aqui não é morte física. E já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. É aqui o ponto importante, onde nós vamos entrar agora no ponto 4. Psicologia versus evangelho. É versus, mas aqui nós não estamos colocando a psicologia contra o evangelho. Tá? É versus, mas no sentido do que você vai entender agora. Vamos ter maturidade nisso aqui agora. Aqui é importante que você seja maduro para entender o que eu vou falar. A psicologia diz: entenda sua dor. Acolha sua história. Ou se ame. Cuide das suas emoções. Alguma coisa de errado nisso? Não. Isso tem valor. Mas o evangelho, aí é que está, ele vai além disso para o seu benefício. O evangelho não fica nisso, ele vai mais longe. E é aí que você tem que pegar esse gancho e dizer: eu quero o evangelho. Né? O evangelho diz: sua natureza caída não precisa de ajuste. A carne não se ajusta. A sua natureza caída precisa morrer. Ela precisa de morte. Ok? A psicologia trabalha na reconstrução do eu. Reconstrua o seu eu. O evangelho trabalha na substituição do eu. Vê se você entende isso. Nós não estamos aqui para reconstruir você. Estamos aqui para trocar você. A palavra de Cristo é: se troque por mim. Me ponha no seu lugar. Me ponha na sua vida. Para que eu viva e não você. Não é sobre eu melhorado. É sobre já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entendeu? É Ele que vai viver a partir do momento que você é convertido a Cristo, a partir do momento que você entende isso, você passa a não querer viver mais. Isso não é uma coisa forçada. Isso não é uma coisa, você tem que ser assim. Não, você vai querer isso. O ponto 5 apresenta o perigo de um evangelho confortável. O que é evangelho confortável? Quando a gente mistura tudo sem discernimento, nasce um evangelho perigoso. Primeiro, tem pessoas que querem viver felizes, confortáveis, sem arrependimento. Eu não estou falando de arrependimento das coisas que você faz no seu dia a dia. Não é? Sem arrependimento quer dizer sem mudança de maneira de pensar. Sem renúncia. Tem pessoas que querem ser felizes sem se renunciarem a si mesmas. E isso não dá. Tem pessoas que querem viver um evangelho confortável sem transformação. Sem transformação de forma de pensar, de agir, de comportamento diferente. E tem pessoas que vivem um evangelho confortável, cheio de frases bonitas. Você já viu as frases, os bannerzinhos que vão por aí? Para pensar, as pessoas estão sempre querendo mostrar coisas, sabe, do tipo anestésico, analgésico, para você se desligar da realidade.
Mas essas coisas que as pessoas apresentam estão vazias de cruz. Um evangelho moderno que diz: Deus quer que você se sinta bem o tempo todo. Isso não sustenta ninguém. A questão não é você estar bem o tempo todo. A questão é você estar o tempo todo entendendo quem você é, cuidando, através da sua verdadeira identidade, daquilo que, na verdade, precisa ser crucificado, que é a sua carne, a sua mente carnal. A cruz não é confortável. A cruz não é a cruz de madeira que nós estamos falando aqui, evidentemente. A cruz é você levar a sua carne de uma forma equilibrada pelo Espírito. Porque a cruz, ela confronta, ela quebra você. Ela transforma você. No ponto 6 está o chamado de Jesus. Esse é o subtópico aqui. E Jesus foi muito claro nesses dois textos que nós vamos ler aqui agora. Jesus não chamou os seguidores para terem sua autoestima elevada. Ele chamou pessoas para morrer. Volto a repetir, não é para morrer fisicamente. Veja esta declaração de Jesus em Lucas 9, 24 e 25. Lucas é um dos 4 livros que narraram a vida de Jesus em carne, quando ele falava, para onde ele ia, de onde ele vinha, com quem que ele falava, quem que ele curava. E ele disse assim num desses momentos: todo aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. E todo aquele que perder sua vida por minha causa, a salvará. E Jesus teve uma causa. Tem pessoas que gostam de investir até recursos seus próprios em causas importantes. Jesus teve a maior causa que alguém poderia viver e vivenciar no mundo. E o verso 25, Jesus diz assim: pois de que aproveita o homem ganhar todo mundo e se destruir ou se perder a si mesmo? Então Jesus está fazendo uma comparação aqui da individualidade do homem tentando viver por sua própria conta, ao invés de viver pela causa de Jesus, tentando salvar sua vida de forma independente, usando coisas humanas, argumentos humanos, como, por exemplo, a psicologia. E aqui está o paradoxo. Então, vamos ao paradoxo. Quem tenta se salvar, se perde. Quem se entrega, encontra vida. Você não foi chamado para se amar mais. Você foi chamado para negar-se a si mesmo. Entenda isso espiritualmente. Isso não significa se odiar, não é isso. Significa não colocar o eu ou o você no trono. E isso eu estou falando para mim mesmo, porque eu já entendi isso aqui perfeitamente. Eu não posso me valorizar a tal ponto de anular Cristo no centro da minha vida. Não. Porque tem um outro texto de Paulo que nós não apresentamos aqui, que diz: aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. E como é que eu me uno ao Senhor? Na verdade, é ele que se une a mim, no sentido de que ele me escolheu. E eu não entendi isso ainda, então eu vou buscar entendimento sobre isso. E a partir do momento que eu entendo que ele vive em mim, é ele que tem que viver e não eu. E é melhor que ele viva do que eu querer viver. Vamos para a aplicação prática no ponto 7. E aqui eu faço 3 perguntas para você refletir. O que em mim ainda não morreu? Você se conhece. Tem coisas que eu já deixei para lá. Muito bem. Deixou para lá, matou mesmo ou estão guardadas em um lugar onde você vai lá de vez em quando e busca e põe para fora, né? Desabafa. Aquele que morreu, morreu mesmo. Morreu de verdade.
para as suas coisas, para o seu eu, para o seu ego e tudo mais. Segunda pergunta para reflexão. Onde eu ainda estou tentando me preservar? No que eu me preservo? Todos nós temos os nossos segredos, né? Guardados a 7 chaves, muitos deles, traumas do passado, preservar imagem, preservar uma série de coisas. E a terceira pergunta, a mais importante destas todas. Minha fé está me transformando ou só me confortando? Tem pessoas que mesmo, nós lidamos muito com pessoas do grupo evangélico, chamado evangélico, e tem pessoas que dizem ou se sentem confortáveis onde estão, nas denominações religiosas onde se encontram. Será que a sua denominação religiosa tem levado você ao conforto? E este conforto está mais para conformismo? Eu estou ali porque eu estou conformado, eu acho que ali está bom para mim. Não tem algo melhor? Ah, tem. Tem sim. Religião, ela não resolve a sua questão interior, porque ela não te mostra a tua verdadeira identidade. A religiosidade, ela esconde a tua verdadeira identidade e ela mostra como resolver as suas coisas cumprindo obras religiosas, obras da carne. Na prática, essas perguntas, elas têm 4 coisas importantes para você pôr em prática. Rendição diária. É necessário que a cada dia estejamos rendidos ao Senhor para que Ele trabalhe em nós. Não é eu trabalhando, não é eu fazendo, não é eu indo atrás, não é eu indo na igreja, é religião dali, é não sei o que daqui. Ele vai me conduzir. E Ele tem que me conduzir. E para isso eu tenho que estar rendido, como um paciente numa sala, numa mesa de operação, para que Ele possa cuidar de mim. Outra coisa importante, quando eu orar, como nós vamos fazer daqui a pouco, essa oração tem que ser sincera. Não pode ser uma oração mecânica. Não tem que ser algo pré-formatado. A oração tem que ser algo de verdade, assim como louvor ao Senhor. Tem que ser algo de dentro, não tem que ter prazo, não tem que ter tempo, não tem que ser uma coisa programada, que nem um computador. Outra coisa, abandono de vontades que competem com Cristo. Quantas vezes as minhas vontades, e toda hora, as minhas vontades, quando eu vou buscar lá o que Cristo faria, Ele faria diferente. Eu tenho vontades, a maioria das minhas vontades são carnais, verdade ou não? As nossas vontades, a maioria delas são vontades carnais. É eu que quero isso, é eu que estou esperando por isso, é eu que estou querendo aquilo. Eu. Não é Cristo que está me mostrando que eu devo querer aquilo. Então é importante que você sempre coloque, quando Cristo está no centro, Ele decide, Ele resolve, Ele mostra para você o que você deve ou não fazer, por onde você deve caminhar ou não. E decisão consciente, então, que é o desfecho disso aqui, de colocar Jesus no centro da sua vida. Muitas pessoas falam de Jesus, ouvem falar de Jesus, não conhecem a Jesus interiormente, porque Ele não está no centro. Mas a maioria das pessoas, as que se dizem cristãs e tudo mais, não estou aqui condenando ninguém, dá a impressão que eu estou aqui numa posição superior. Não, porque eu também fui assim por um bom tempo na minha vida cristã, colocando Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Mas na verdade, quando eu vou falar é tudo na minha vida, quando Ele vai fazer alguma coisa, eu tenho a minha vontade, apresento ela e acabo indo pela minha vontade, não pela dele. Então Jesus tem que ser o centro. Se Ele é o centro da minha vida, está tudo ótimo, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. E aqui a gente conclui dizendo, o Evangelho não é sobre ajuste emocional, verdade? O Evangelho não é sobre ajuste emocional. O Evangelho é sobre morte e ressurreição.
A verdadeira identidade, ela tem que aparecer. Para ela aparecer, a velha natureza tem que morrer. A velha natureza é você, ser humano, carnal. Então, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Pronto. Esta é verdadeiramente a vida viva que você deve exercitar. Não é sobre melhorar quem você é. Também o Evangelho não é melhorar ninguém. A função do Evangelho não é melhorar. A função do Evangelho é tornar alguém novo, nova criatura. Paulo disse, é um texto muito utilizado, que nós sempre utilizamos, 2 Coríntios 5,17. Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, não é alguém melhorado, não é uma reforma de alguém, não é alguém ajustado, é alguém novo, novo homem. E é essa a nossa ministração nessa hora para você pôr isso na sua mente, abre a tua mente e diz, Senhor, me ajuda a entender isso, que isso é importante para mim. Então é sobre se tornar alguém novo, isso é Evangelho. E aqui vou te deixar uma frase, só vive de verdade quem já morreu para si mesmo. Porque viver de verdade é viver com Cristo no centro. 2 Coríntios 15, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ah, Jesus morreu por mim, eu aceitei Jesus no meu coração. Você aceitou o quê? Teoricamente? Você aceitou uma doutrina religiosa? Isso não resolve nada. Quando diz que ele morreu por todos, eu tenho que morrer com ele. Ele morreu por mim na cruz e eu já estou crucificado também com ele agora para que ele viva e não mais eu. Isso é muito mais profundo do que uma teoria religiosa. E o verso 15 diz, e morreu por todos para que os que vivem, depois da morte vem a vida, já não vivam para si. É aí que está o X da questão. Eu não vivo para me sentir bem, para eu ter a minha autoestima melhorada. Não. Mas eu vou ter a minha vida, a autoestima melhorada e vou viver bem quando eu não viver mais para mim. Mas por aquele que morreu e ressuscitou por mim. É isso que diz o texto. Quando eu vivo para Cristo, eu passo a ser feliz todos os dias da minha vida, independente do que acontecer. Claro que eu vou chorar, né? Claro que eu vou me emocionar, posso até me arrepiar, posso até ficar chateado, nervoso, um pouco irritado, mas isto vai passar, passa rápido. E aqui, volto a repetir, morreu e ressuscitou, morreu por todos para que os que vivem já não vivam para si. Não está falando de morte física, mas de mudança de mente. Entenda isso. Morrer é parar de pensar desta forma e começar a viver, a pensar de outra forma. Então a pergunta final é, e aqui encerramos, você quer um evangelho que te faça sentir melhor? Eles tentam por aí tentam passar esse tipo de evangelho, mas tentam só, não conseguem. Ou você quer um evangelho que te faça nascer de novo? O que você quer? Pense bem no que você vai falar, porque tudo que foi falado antes aqui, nesta breve ministração, é suficiente para você entender que é claro que o evangelho que te faz nascer de novo é aquele que vai levar você a viver em paz durante toda a sua vida. E não é a paz que vai e vem, que sobe e desce, é a paz perfeita, porque o próprio Deus da paz estará vivendo em você. Cristo tomando as rédeas da sua vida. Cristo governando a sua vida e não mais eu. Em todas as decisões? Em todas as decisões que você tiver que tomar. Das mais simples até as mais complexas. Vamos orar? Vamos orar. Orar não precisa ser de olhos abertos,
ou fechados, tanto faz. Estar de olhos fechados não muda nada se você estiver de olhos abertos, desde que o que você falar venha de dentro do seu coração ou da sua mente, tá bom? Senhor da vida, Senhor da graça, Rei de reis, Deus eterno, o Senhor é o Pai do nosso espírito. E o teu espírito, ele curou as nossas feridas, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor levou tudo isso. E a partir do momento que eu recebo esta palavra, eu estou dizendo: sou nova criatura em Cristo. Viva, Senhor, em mim. Eu não quero viver mais, eu não quero mais decidir coisas pela minha carne, pela minha mente carnal, preocupado com a vida, com as coisas que me cercam. Não, eu quero viver para Ti, espiritualmente, de forma plena, tomando decisões equilibradas, sendo uma pessoa equilibrada com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com todas as pessoas que me rodeiam, que elas possam ver em mim alguém nova criatura. E que isto transforme vidas, que isso transforme em primeiro lugar a mim mesmo, e que isso depois transforme o ambiente onde eu vivo, o local de trabalho onde eu trabalho, a escola onde eu estudo, a sociedade onde eu vivo, que isso viva em mim a ponto de eu irradiar esta nova vida em Cristo. E eu te louvo e te agradeço por esta palavra de hoje, em nome do Cristo que ressuscitado já vive em mim. Graças, Senhor. Amém. Muito bem, olha que gostoso que é isso. É bom demais. São palavras reais do Evangelho e eu espero que você, nesse momento, tenha aproveitado e desfrutado do que nós acabamos de falar e na próxima oportunidade voltaremos aqui para compartilhar de novo. Ok? Abençoado, abençoada com todas as bênçãos, um abraço e tenha um dia precioso, mais um dia, o outro dia e todos os dias da sua vida. Antes que o mundo fosse criado, antes que tudo viesse a existir, Ele já estava lá, o Verbo Jesus Cristo, com seu propósito eterno de vir participar de carne e sangue. O Verbo se fez carne por amor a seus filhos, escolhidos nele antes da fundação. Seu sangue foi derramado como sacrifício vivo sem pecado, para tirar os pecados de muitos. Com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra, no infinito, e nos fizestes templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra, e no infinito, e nos fizestes templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Muitos deixaram de seguir ao Deus Criador para seguir a criatura.
Todo aquele que confessar com sua boca diante dos homens e dos anjos que Cristo ressuscitou dos mortos e é Senhor sobre tudo, ele o confessará diante do Pai, um nome sobre todo nome. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra e no infinito, e nos fizestes templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Não houve nem haverá outro Deus além de ti. Habitas nos céus e na terra e no infinito, e nos fizestes templos de teu Espírito, criados à tua imagem e semelhança. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil, e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.